é você identificar em que situação você está. Aham. Para você, nesse momento, você poder saber que você precisa cuidar de si, você precisa dar uma atenção para a família, você precisa dar uma atenção para fazer um curso, fazer, né, um investimento, comprar um terreno. Sim. Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Araújo e esse é o programa Real Investimento. Estamos hoje aqui honrados por receber no nosso programa Real Investimentos nosso amigo Adenilson Santos. E eu quero dizer que é uma honra te receber aqui, Adenilson. E para a gente começar o nosso programa de investimentos, quem é Adenilson Santos? Adenilson Santos, bom, a honra é toda minha, prontamente a aceitar o seu convite de estar aqui nesse dia. E Adenilson Santos é esposo da Gislane Cristina Casotti. Nós somos casados indo para 17 anos de casados. Nós temos a Sara e também nós temos a Isabela, que é a minha filha, enteada da minha esposa. Então nós moramos aqui na Flórida, no Cape Coral, e é uma honra poder estarmos aqui nesse dia para trocarmos esse bate-papo, né, e falarmos de investimento. É isso aí. E a gente entende que o tempo né, é o ativo mais importante. Exatamente. Né, no dia que a gente vive hoje, no tempo que a gente vive, né, a gente cuidar, né, de remir o tempo. A palavra fala pra gente, né, remir o tempo, né? Sim. E com isso a gente vai evoluir e trocar uma ideia, e vai ser uma honra trocar uma ideia sobre isso. É isso aí. E hoje nós não vamos falar só de investimento financeiro, mas nós vamos falar também sobre o tempo, né? Então fica ligadinho aí que o nosso programa hoje está muito especial. Qual o momento mais difícil você enfrentou aqui nos Estados Unidos? Por que eu tô te perguntando isso? Porque muitas pessoas no Brasil acham que, como fala, a vida aqui é muito fácil, né? E nós, estando aqui nos Estados Unidos, nós sabemos que não é. Então, qual o momento mais difícil você enfrentou aqui nos Estados Unidos? Na época da pandemia, né, onde a gente estava acompanhando, né, muitas informações e fatos ocorrendo ao redor do mundo, e a gente torcendo, né, para que isso fosse resolvido. Sim. E foi no mês de março, fez agora 4 anos, né, eu recebi a notícia que a minha mãe estava entubada, a dona Júlia, e ela veio a falecer. Uau! Né? Então essa foi... Que dia de março? Essa foi dia 17 de março. De 2000 e... Foi há 4 anos atrás. 2021. Uau! Então dia 17 de março. Recebi essa notícia. E eu consegui, a bênção para mim foi que eu consegui falar com ela no dia 9, porque no dia 9 é o dia do meu aniversário. Uau, cara, né? Coisa interessante. Eu consegui conversar com ela, então aquele foi um dos momentos muito difíceis, né? Meu Deus. Que a gente passa, né? Então as fronteiras fechadas, não podia viajar, nada podia fazer, não tinha o que fazer, né? Mas a gente tinha uma certeza forte no coração de que, sabendo do legado que ela deixou, né, e todos os ensinamentos que ela deixou, e a gente conseguiu, o Senhor nos ajudar para a gente pudesse superar isso. Isso é muito forte, Dudu, porque, nossa, me deu vontade de chorar agora, cara. Sério mesmo. Sabe por quê? Porque a gente enfrentou o momento mais difícil da América juntos, cara. Meu pai morreu 5 dias antes da sua mãe. Uau. 5 dias. Meu pai morreu antes. E foi em 2021 e eu também faço aniversário em março. Meu Deus. E a gente não tinha falado, nunca conversamos sobre isso, cara. Meu pai morreu dia 12 de março de 2022 de Covid também, no Brasil. Na época eu tava no momento mais difícil da minha vida. Por quê? Porque na época eu não tinha dinheiro para poder pagar o meu aluguel. E recebi a notícia que meu pai estava entubado. E foi uma barra. E outra, eu faço aniversário no mesmo dia do meu pai. Meu pai morreu 11 dias antes do nosso aniversário. Então foi um luto, foi uma dor que eu nunca passei na minha vida. Então, como fala, você não sabia na questão da pergunta e eu não sabia da resposta. E com certeza também você não imaginava que a gente estava vivendo o mesmo luto, a mesma fase mais difícil da América. Sim. Ao mesmo tempo, né? Sim. Uau! E para mim foi uma barra muito grande também, cara. O bom de tudo é que o Senhor nos dá a esperança. É verdade. E a gente consegue superar isso, né? No Amém. Senhor, né? Porque, de fato,
A América é diferente, né? Exatamente, Diferente. Uau. E eu acho que esses momentos difíceis que a gente passa também que nos fortalece, sabia? Yes. Tem um ditado muito antigo e muito certo: aquilo que não nos mata nos fortalece, né? Então, pra mim, depois desse luto assim do meu pai, eu sinto que hoje eu sou muito mais forte pra muitas coisas da vida do que lá atrás, né? E a lembrança sempre vai ficar nos nossos corações, né? Com certeza. Sim. Né? E o nosso programa é falando sobre investimentos, né? Então aqui eu queria te perguntar, Denilson, o que você pensa sobre investimentos? Pensar sobre investimento é a base de tudo no meu pensamento, é você desenvolver uma maneira de você organizar, né, o seu tempo. Né? O ano tem 4 estações, né? E bem definidas aqui nos Estados Unidos, a gente sabe bem disso. Exatamente. E existe o tempo para todas as coisas, né? Então, na fase que eu estou vivendo da minha vida agora, eu vejo que algo que é muito importante e precioso é o tempo, né? E quando você investe, né, tudo que as pessoas precisam de ter hoje é tempo e ter dinheiro. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Se você pensa de uma maneira equilibrada, né, e investe um pouquinho agora, né, você vai ter um tempo de qualidade na frente. Uau. Você vai ter um tempo que você vai poder desfrutar, né, desse investimento que você faz agora. Um pouquinho que seja 100, 10, 20, 50, que for agora, lá na frente. Você vai desfrutar disso. É uma plantação, né? Não tem como plantar hoje e colher amanhã. Exatamente, porque o tempo hoje, né, no momento que a gente vive, é algo muito precioso. Uau! Eu achei isso interessante. Eu queria só contar uma história que eu comprei uma chácara, aí meu pai falou comigo assim, eu falei, pai, o que é mais fácil pra plantar, né? Eu quero plantar alguma coisa, mas eu quero plantar uma coisa que seja fácil. Ele falou, não, é milho. Milho é a coisa mais fácil, só precisa plantar, entendeu? Vai crescer, depois você vai lá colher. Falei, perfeito. Aí fui lá, comprei a saca de milho, chamei uns amigos, né? Veio o trator, né? Arou a terra toda. Ficamos o dia inteiro no sol plantando milho. Eu lembro até hoje, era 3 caroços em cada cova. Aí um ia cavando a cova e o outro ia jogando os caroços. De coque, assim, a chácara inteira. Plantamos acho que uns 2.000 pés de milho na chácara. Aí beleza. E eu não morava na chácara. Então eu falei, poxa, agora é só esperar, né? 3 meses, né? Voltar lá e já colher as espigas gigantes. Aí, um mês mais ou menos depois, eu voltei lá, os pés de milho estavam tudo bem pequenininho, porque o mato tinha tomado conta do milho. Sim. Aí eu falei com meu pai, ô pai, o milho acho que não vai vingar não, porque o mato cresceu tudo em volta. Ele falou, não, você tem que limpar de 3 em 3 dias. Eu falei, mas eu pensei que era só plantar, né, e depois vir colher. Então, qual que é a lição que eu aprendi com isso? Que não adianta só plantar, né, tem que cuidar do plantio para que você tenha uma colheita certa. Né? Interessante. Para aqueles que trabalham demais e não têm tempo, e a vida deles é correr atrás do metal, correr atrás do dinheiro, a pessoa não tirar um tempo para ela poder ela meditar na palavra, ela não tira um tempo para ela poder fazer uma atividade física, todas essas coisas acaba consumindo o tempo da pessoa. Sim. E eu até falei hoje cedo no grupo, falando sobre a gente tem que remir o tempo. E remir o tempo, aí lembro daquelas 4 estações, daquele livro que a minha professora deu aquela vez para você, lembra? Sim. Então, você identificar em que estação você está, para você, nesse momento, você poder saber que você precisa cuidar de si, você precisa dar uma atenção para a família, você precisa dar uma atenção para fazer um curso, fazer, né, um investimento, comprar um terreno. Sim. Cara, eu vou te falar um negócio. Ó, tava vindo pra cá, ó, com a mesma roupa, ó, que eu gravei o primeiro vídeo, ó. Olha o que eu falei no vídeo, ó. É um relato, né, do que aconteceu comigo. Ó, olha isso. Durante os últimos 7 dias. Foi algo que eu optei a não falar pra mim. Um pouquinho pra frente, ó. Nos últimos 7 dias eu tive de cama. Eu tive um machucado, onde me impossibilitou de ficar sentado, né, na cadeira de roda. E foram dias assim mesmo de muita ansiedade misturado com o sentimento de estar sozinho. Mas foi uma opção, foi algo assim mesmo que eu decidi não falar para muitas pessoas, para me entender o que Deus ele queria comigo. E muitas vezes nós falamos que nós não temos tempo, porque está correndo muito,
tá trabalhando muito, é muita tarefa, muita coisa no dia a dia. E durante esses dias eu pude refletir sobre isso, sobre o tempo. Olha isso agora. É algo que todas as vezes que nós falamos que não temos tempo, nós estamos errando. Por quê? Porque Deus, ele nos deu 24 horas no dia. Ele nos deu 8 horas para a gente dormir, nos deu 8 horas para que nós possamos trabalhar e nos deu 8 horas para que nós possamos estar com a nossa família, possamos adorar a Deus, possamos fazer lazer, possamos fazer aqui. Olha isso, cara. É isso mesmo. Exatamente, cara. A mesma coisa que ele acabou de falar. É isso mesmo, cara. E cara, pra mim, assim, eu sempre falava que não tinha tempo. Agora eu tô indo servir, agora em Boston. Sim. Essa semana. Uau. A gente vai viajar quarta-feira. Eu fiz questão de fazer isso e organizar esse tempo. E as crianças entraram de férias e voltou às aulas. Foi até um ajuste do schedule das crianças. Eu falei, não vou abrir mão disso. Porque vocês vão ficar quinta, sexta, sábado e domingo desfrutando, passeando ali, fazendo algo diferente. Sim. Tirar um tempo diferente. Porque é uma correria. Porque se a gente não faz isso, a criança cresce muito rápido e acaba que a gente a fase não volta, não firma memórias. Uau. Né? Ontem a gente estava organizando as coisas para poder, eu comecei a mexer em alguma coisa, aí, pai, eu posso fazer isso, pai, eu posso fazer aquilo. E é tão legal essa interação. Uau. Né? Porque a gente vai formando memórias. Sim, criando memórias, é verdade. E é interessante você falar sobre isso. Eu fiz uma análise comportamental e uma das perguntas que me fez foi a seguinte pergunta, falando assim, qual que é a lembrança que você tem sua, eu sou o mais novo de 4 irmãos, né? Sua com seus irmãos, seu pai e sua mãe sentado na mesa para almoçar ou para jantar. E a minha resposta foi nenhuma. Uau. Eu nunca tive isso. Uau. Então, tipo assim, as memórias que eu criei com meu pai foi outras. Por exemplo, na época que eu andava, eu trabalhava com ele de ajudante pedreiro. Olha pra você ver, eu ali com 12, 13 anos ia com ele. Era a memória que eu tenho do meu pai, é meu pai trabalhando. A única memória que eu lembro da nossa infância é meu pai trabalhando, porque ele trabalhava ao extremo. Né? E aí com isso, eu quase não convivia com meu pai dentro de casa, porque ele saía, a gente estava dormindo, eu já estava na escola. Quando ele voltava, já estava à noite. Então, pelo excesso de trabalho, eu acho que aquilo causava um estresse muito grande nele. Então, não tinha aquele, meu filho, vem cá me dar um abraço. Nunca. O convívio que a gente foi ter com meu pai com isso foi já depois de casados, já os filhos tudo criados, que aí sim, aí a gente foi ter memória com ele, de viajar junto, de ir num parque, de ir em rodeio. Então, isso tudo já depois que ele já estava numa fase mais idosa. Sim. Mas de criança, como você está falando, a importância de criar memórias, porque são fases que nunca mais vai voltar. É impossível ter uma memória do meu pai e minha mãe e eu e meus irmãos sentados na mesa, porque não tem como voltar, né? E aí isso é muito interessante, né? E é um investimento também, né? E o interessante é que esse é um programa sobre investimentos, né? E quando a gente falou sobre investimento, você já pensa em dinheiro, né? Em money, mas hoje está sendo totalmente produtivo a questão de você investir o seu tempo naquilo que é mais valioso, né? Com certeza. Quando a gente atenta para dar atenção para esses valores, Deus ele vai intervir, vai ajudar. Sim. Faz parte de investir. E hoje os casais eles precisam pensar, né? Essa questão de desenvolver, aproveitar esse tempo, desenvolver-se, né? E planejar, né? Fazer um planejamento assim como a gente fez no futuro, através de um amigo que indicou você. E a gente fez aquisição lá, né? Pensando nas crianças. E o interessante, o Adenilson, sobre essa questão, né, de investimentos. O Adenilson, quando ele me conheceu, foi através de um amigo em comum, e esse amigo falou, né, do plano de investimento para ele, e ele decidiu investir, né, na nossa empresa, e foi interessante porque você não me conhecia, né? Não me conhecia, mas ele conhecia a pessoa que indicou. Olha o tanto que isso é interessante, né? A questão do network, né? Da pessoa que tem a credibilidade, me apresentou pro Dudu, depois, olha pra você ver, ele fez um investimento conosco, tudo certo, graças a Deus deu tudo certo, e
a gente se reencontrou quase 1 ano e meio depois, né? E eu mudei pra cidade que ele morava. Eu morava numa cidade a 3 horas, sim. Aí mudei e falei, poxa, eu tenho princípios cristãos, falei, eu tenho que procurar uma igreja. Eu sempre gostei muito assim mesmo de como fala, de congregar, né? Eu acho que isso é de extrema importância para todas as pessoas que tá assistindo, congregar, tá? Ter um vínculo ali familiar na igreja. Sim. E aí foi onde eu comecei a procurar uma igreja, cidade nova, né? Não conhecia tantas pessoas, e na hora que eu entrei na igreja que eu amo, a Harvest Field Church, e aí na hora que eu entrei, aí eu já fui impactado, foi bem na hora do louvor, né? Assim, na hora que eu entrei, eu lembro como se fosse agora, eu já entrei assim, quando eu ouvi aquele louvor, eu comecei a chorar ali mesmo. E aí eu olhei pra cima do altar. Quando eu olhei, eu falei, eu conheço ele. E eu vi você lá tocando baixo, né? E fiquei esperando você descer pra poder te dar um abraço, né? 1 ano e meio depois. E então, assim, isso pra mim é algo que me marcou, né? Porque, olha pra você ver, hoje nós estamos juntos, né? Na mesma igreja, né? Sim. E também como fala, em investimentos, né? E aqui eu vi que você foi nos Legendários. É um movimento que hoje tem sido assim muito criticado e ao mesmo tempo muitas pessoas também defendendo. O que você tem assim hoje para falar dos Legendários e o que você crê que mudou na sua vida após participar? Falar dos Legendários é uma experiência incrível que eu posso relatar assim uma experiência particular. Sim. Que eu vou dar um exemplo. Uhum. É como se, espiritualmente falando, eu passasse uma espada que me cortasse e me dividisse em 2 partes. Sim. Né? E o que tinha dentro foi exposto. Sim. Né? E essa exposição que aconteceu, todas as vezes quando eu volto para servir, eu percebo que o Senhor, ele está fazendo um ponto. Ele está costurando, fazendo essa cirurgia. Sim. Porque quando a gente vai fazer o Legendário, a experiência que a gente vive ali é algo de fato sobrenatural. Sim. A gente não pode dar um spoiler, explicar o que acontece, porque é uma experiência particular de cada um. Né? Sim. Mas a minha experiência foi eu entender que eu precisava cuidar melhor da minha família. Sim. Eu precisava dar um tempo de qualidade para as minhas filhas, para minha esposa. Eu precisava olhar para ela com um olhar de quando eu chegasse no mercado, por exemplo, eu carregar sacolas, sabe? Pegar sacola, ajudar nas coisas rotineiras do lar, que é cumprir um princípio, né? Que o marido deve ser participante das atividades do lar, né? Amarrar um cadastro do tênis da minha filha, levar minha filha cedo na escola, várias atividades, várias coisas que eu não fazia, orar junto com a minha esposa, né? E tantas outras coisas que eu não fazia, que eu passei na verdade, o Legendário foi um momento que eu estava vendado, né? E que o Senhor ele tirou essa venda dos olhos, né? Então é algo que foi muito tratado em mim. Sim. Foi algo na questão do caráter, né? Porque às vezes a gente acaba não falando as coisas, omitindo algumas coisas para nossa esposa, né? Por achar que aquilo não é para ser dito, ou por diversas coisas, ou por omissão mesmo, ou por depois eu falo, e acaba caindo. Não, hoje a gente procura ter uma conversa bem mais transparente, limpa, né? Então o Legendário ele trouxe essa força, essa clareza. Sabe? E o desejo de servir. Né? Acabei de fazer agora um curso muito importante que vai nos ajudar também, que é a capelania. Olha, já ouvi falar bastante já sobre isso. Um capelão hoje, ele como fala, ele se torna uma autoridade hoje aqui nos Estados Unidos? Né? Sim. Então, é uma das atividades que ele tem, é como se ele tivesse quase que um poder de polícia. Porque ele vai ter um ID, ele vai ter um brasão que é feito em Washington, igual o da polícia. Né? Então é feito, na verdade, a pessoa tem que passar por vários treinamentos e cursos para isso.
E ela tem acesso a presídio, ela tem acesso a hospitais, ela vai ter acesso, né, e é algo assim muito respeitado nos Estados Unidos, reconhecido nos Estados Unidos. Como a gente está falando sobre um programa de investimento, você vê que ao longo dos anos foi investindo muito na sua vida espiritual, né? Então isso que tornou hoje, né, eu chamo, na amizade, chamo sempre de Dudu, né? Sim. O Dudu hoje ele é uma referência, né, para todas as pessoas que o conhecem aqui nos Estados Unidos, e essa calma que ele tem, né, essa tranquilidade que ele tem para ajudar as pessoas, né? Então nós tivemos num evento agora, tem mais ou menos uns 15 dias atrás, eu creio, que você ganhava um chocolate, você tinha que escolher alguém para dar aquele chocolate. E você só podia escolher uma pessoa uma vez. Só que todo mundo, antes de escolher a pessoa, falava que queria dar o chocolate para ele, né? Assim, de referência mesmo, né? Para mim, particularmente, eu e a minha esposa, a gente é muito grato, né, ao Dudu, a esposa dele também, pelos conselhos que eles sempre nos deram, por tudo aquilo que eles sempre nos ajudaram. E isso, para mim, é uma honra, né? Ter você aqui hoje nesse programa que a gente está iniciando, né? Hoje é o 2º episódio apenas. E para mim é uma honra ter você aqui. E com isso eu queria te perguntar também, no Brasil, você falou para mim que uma época você trabalhou de corretor de imóveis. Sim. Como é que foi essa questão imobiliária do Brasil? Na verdade, eu cresci tendo que aprender a vender. Sim. Porque na escola, né, eu sou primogênito de casa, e eu sou filho da Dona Júlia. A Dona Júlia teve eu, Andréia, Adriana, Esther, Abigail. Eita! E teve a Juliana. Então, nós somos em 6. O meu pai separou da minha mãe e teve mais 4. Uau! 4 filhos, uma havia falecido e eu vinha conhecer, então um total de 9, que ficou 8. Então, quer dizer, eu e mais 7 irmãs. Uau. Né? Sério? 7 irmãs. Uau. Então, a minha mãe, ela trabalhava na época com faxina, né? Então, ela falava, filho, você tem que me ajudar. Sim. E eu ia pra caixa de picolé na praia. Uau! Com quantos anos? Isso eu tinha 12, 13 anos. 12 anos de idade. Uau, você colocar uma criança hoje com 12 anos pra trabalhar é crime, né? É crime. Não pode, né? Pode. E na nossa época era normal, né? Então, nessa época eu aprendi a ter que vender as coisas. A vender as coisas. Você é de onde no Brasil? Espírito Santo. E qual que era a praia? Praia da Costa. Praia da Costa. Era interessante que quando eu ia, rapaz, final de semana, eu vi os coleguinhas assim, tudo na praia, tudo brincando, o pessoal que podia brincar. Aí, rapaz, eu pegava, dava uma volta, se dava um pouquinho de vergonha. Sério? Uau, eu tenho isso também comigo, eu sempre falo isso nas palestras, que quando meu pai levava a gente pra trabalhar de pedreiro, eu tinha mais ou menos também 12, 13 anos. E às vezes tinha que trabalhar na mesma rua que a gente morava. E aí com isso, às vezes tava lá mexendo massa, né? Aí quando da fé vinha alguém da minha escola, né? Assim, na hora que eu via na rua, eu já corria pra dentro e ficava escondido. E meu pai, cadê a massa? Lá em cima da escada. Aí eu só voltava na hora que eu já sabia que tinha passado. A gente tinha muito isso, a questão, né, de vergonha, né? Vergonha. Uma vez aconteceu um episódio, rapaz, e o pessoal jogava, joga, né, até hoje o futebol. E eu dei uma volta, eu passei, mas só que veio uma bola muito forte, e eu não tive como sair fora da bola. Sim. A bola bateu na caixa, eu perdi os picolés todo. Naquele dia foi um dia triste. Uau. São desafios que a gente vai aprendendo na vida, né? E aí o dinheiro que você fazia com isso, qual que era a destinação para ele? O destino era ajudar minha mãe. Ajudar sua mãe, uau. Era ajudar minha mãe. Uau, o meu sabe qual que era? Fliperama. Era fliperama. O dinheiro gastava todo com jogo, fliperama ali e tudo. E isso eu falo que era uma fase, eu lembro até hoje, a nossa diária era R$15. A diária era R$15 que meu pai pagava para nós. E lidar com dinheiro é algo que você vai aprendendo ao longo da vida, né? Então, quanto mais novo você começa a lidar com dinheiro, mais é a probabilidade de você fazer bons investimentos, né? Então, a gente tá falando da mesma fase, né? 12 para 13 anos ali já lidando com dinheiro. Então, eu já sabia que a ficha, ela custava 25 centavos. Então, eu já tinha que calcular para mim não gastar o dinheiro todo num dia. Então, eu tinha que ali regrar para todo dia ter dinheiro para poder jogar fliperama, né? Isso é interessante. Então, nessa trajetória aí, eu fui trabalhar no comércio. Já trabalhei com
vendendo tecido para fazer roupa. Sim. E eu fui trabalhar numa loja que vendia roupa também. E eu, nessa trajetória de ir para o comércio, eu aprendi a vender. Sim. A fazer o comércio. Então, eu conheci um amigo que ele falou, cara, você tem que vir trabalhar comigo, você tem que vir trabalhar comigo. Eu falei, eu vou lá conhecer. Eu comecei a fazer só um período de 2-3 horas. Ia lá, conhecer o sistema, porque é uma coisa mais complexa, tinha que fazer tirar uma carteira, você tinha que fazer o Cresce, né, para você ser uma pessoa licenciada para fazer a venda dos imóveis. E naquela ocasião eu fiz. E eu comecei a interagir. E eu fiz a primeira venda e comecei a gostar. Aí motiva, né? Aí motivou. Venda motiva. Na época eu tinha um comércio. E eu deixei, eu peguei e desfiz o comércio, vendi o comércio. E fiquei trabalhando só no mercado de imobiliário. Uau! Isso em Vitória? Isso lá na minha cidade. Uau! Né? Então hoje eu entendo que a pessoa que o que eu aprendi, né? Que se tem algo muito concreto para você investir hoje, é a compra de um imóvel. Sim. E eu sempre falo sobre isso, né? Que só tem como fala, alguns lugares que você não pode investir em imóveis. Só em países comunistas. Se o país não for comunista, você pode investir que você tem certeza que vai ter rentabilidade. Porque todos nós temos alguma história com imóveis. Por exemplo, a casa que nós moramos durante 17 anos da nossa vida, nós ganhamos o lote de um governador da época, entendeu? Ele doou o lote, só que o lote não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha água, não tinha energia, não tinha esgoto, as ruas de terra, não tinha nada, era só aquela marcação ali, aquele quadrado mesmo. Aí teve que cavar fossa, a água tinha que buscar 30 minutos para levar no balde para encher uma caixa d'água que era no chão. E meu pai era pedreiro, então a nossa casa foi a primeira a ser construída. Então é algo assim, uma casa de 2 cômodos para 4 filhos, meu pai e minha mãe. Só que na época os lotes custavam R$2.000. Isso eu tô falando em 1990, nem existia o real ainda, o plano real veio em 94. Então meu pai fala que era equivalente a R$2.000. Então a gente viu a cidade crescer. Hoje uma casa na mesma cidade está avaliada em R$600.000. Então é algo assim que a gente foi vendo a cidade crescendo e foi vendo oportunidades, e as oportunidades foi passando. E quem teve ali a visão de comprar vários lotes, hoje está muito rico na nossa cidade. E eu cresci com isso. Eu tenho até uma história sobre um senhor que chama Eduardo. Esse Eduardo, eu sempre via ele lá na praça jogando dominó, jogando baralho. E aí eu pensava, poxa, o que ele trabalha, né? Tipo assim, e ele tinha um mercadinho na cidade que ele nem ficava lá, era a filha dele que cuidava. Só que o que ele fazia? Ele ganhava o dinheiro e comprava o lote. Aí muitas vezes uma pessoa trocava lote em televisão, em carroça, né? E aí ele foi comprando, aí ele começou a levantar, construía um prédiozinho de 2 andares, alugava, construía 2, alugava. Hoje ele é o homem mais rico lá da nossa cidade. Por quê? Porque ele teve uma visão a longo prazo. E muitas vezes nós queremos ser imediatistas, nós já queremos investir hoje e amanhã já tem um retorno, né? E aí com isso gravou muito a minha mente. E eu não entendia por que meu pai também não fazia a mesma coisa que o Eduardo estava fazendo. Porque meu pai não via valorização na cidade que a gente morava. Ele falou, isso aqui não vai valorizar nunca, né? E ao mesmo tempo foi valorizando, e hoje lá é uma cidade que tem tudo perto, tudo. Tem um estádio, tem shopping, né? Tem padaria, mercado, farmácia, tudo assim, do lado da casa da minha mãe quase. Você anda 2 casas, já tá numa principal assim, que passa ônibus de toda hora, entendeu? Que bacana, então, bacana. Algo que o ramo imobiliário ele tá enraizado, né, dentro de cada um de nós brasileiros. Sim. E eu gosto desse ramo. E quando eu tive o nosso amigo falou do terreno, aquilo para mim foi assim, eu falei, eu preciso me comprometer, fazer um compromisso com algo. E que bom que eu fiz aquele compromisso. Exatamente. Que bom. Uau. Hoje eu tenho um terreno que esse eu não desfaço mesmo. Sim. Né, porque é algo que eu preciso, foi um planejamento que eu fiz. Sim, dentro disso, e sem sombra de dúvida, hoje eu recomendo qualquer pessoa, né, que seja jovem ou que seja
que já esteja mais na fase adulta, que essa pessoa ela faça um investimento numa propriedade. E hoje, Dudu, o que nós temos feito? Hoje nós temos comprado prédios no Brasil que já estão 100% alugados. E nós estamos levando a oportunidade para pessoas investir no nosso fundo imobiliário da Real Investimentos. E a pessoa ela pode começar a investir apenas com R$500. Com R$500 a pessoa, você que está assistindo, pode investir no nosso fundo imobiliário e ter ganhos mensais. Por quê? Porque nós estudamos um modelo, que era um modelo de cotas. Só que as cotas imobiliárias, na maioria das vezes, as pessoas não recebiam um ativo mensal. O que ela recebia? Uma estadia anual. Então ela pagava mês a mês e uma semana do ano ela poderia usufruir daquele apartamento, naquele quarto de hotel. E aí foi onde nós criamos um modelo de fundo de investimento aonde a pessoa ela pode receber até 1,5% ao mês sobre o valor que ela investir. Então, 1,5% ao mês. E isso dentro da nossa plataforma, que é totalmente segura. Hoje nós temos uma financeira no Brasil que também chama Real Investimentos e você pode ser um investidor imobiliário começando apenas com R$5.000. Para entrar no nosso fundo imobiliário, antigamente era R$80.000. Então a gente não levava oportunidade para todas as pessoas. E eu lembro que para mim investir no ramo imobiliário, para mim veio uma oportunidade. Por quê? Porque quando eu comprei ali o meu primeiro lote, eu pagava R$600 por mês. Então foi uma oportunidade que um senhor, lembro o nome dele exato, seu Cícero, ele me mostrou o lote e falou, olha, eu consigo fazer para você. E aí foi aonde eu comprei pagando R$600 por mês. Então eu tive uma oportunidade. E aqui nos Estados Unidos também eu tive uma oportunidade de comprar também um lote financiado. Então eu pensei, se eu crio um fundo imobiliário e eu abro ele para mais pessoas vai ter a oportunidade de entrar e ter um mindset, ter uma mudança de mente para o mundo de investimentos. Então hoje com R$500 uma pessoa pode começar a investir e ter lucros ali mensais. Então ela já entra ganhando, né? 1,5%. Até 1,5%. Depende do valor que a pessoa investir. Mas o que é melhor disso? Porque nós compramos imóveis no Brasil que já estão totalmente alugados. Por exemplo, agora nós compramos um prédio com 5 apartamentos que está gerando uma renda de quase R$6.000 por mês, todos os meses. Então, uma parte desse aluguel nós dividimos com os nossos investidores. Para quê? Para que a gente possa comprar mais imóveis que estão dessa mesma forma, 100% alugado. Porque hoje nós não trabalhamos com construção? Porque a construção ela vai demorar 2 anos para ela começar a render. Do nosso modelo, não. Nós compramos, vem a escritura para nós e com isso nós podemos fazer o contrato para cada investidor que está investindo no nosso fundo imobiliário, alienando aquela propriedade ali, uma porcentagem dela para cada investidor, dependendo da quantia que ele está investindo. Então isso traz o quê? Traz uma segurança e traz também um conforto de a pessoa saber que está investindo e ali rentabilizando mentalmente, né? Então hoje a Real Investimento está levando essa oportunidade para as pessoas, porque um dia lá atrás eu também tive essa oportunidade. E quando você tem uma oportunidade na vida, você tem que apresentar para que outras pessoas também possam ver que há oportunidade. E o ramo imobiliário, como o Dudu falou, é o ramo mais sólido do planeta. Nós temos hoje vários tipos de investimentos, só que o ramo imobiliário, ele traz uma solidez para que você possa ver que o seu dinheiro ele tem que trabalhar para você. Eu lembro, Dudu, quando eu lavava carros, eu era limitado. Eu só conseguia lavar até 11 carros por dia, ganhando $25 ali por carro. Então, o máximo que eu conseguia fazer era $275 num dia. Aquilo era o meu limite. Eu já sabia que eu ia ter que trabalhar para ganhar aqueles $275, chegar no final do dia, pagar o ajudante, tirar o dinheiro dos produtos e ir ali no outro dia e trabalhar de novo. Eu era limitado. Então eu falei, poxa, eu tenho que investir em algo que enquanto eu estiver dormindo, aquele dinheiro está trabalhando, trazendo rentabilidade para mim. E é isso que eu fiz. Então hoje, aquilo que eu consegui de viver de renda nos Estados Unidos, hoje eu tenho levado para outras pessoas também, né? Uau, que fantástico. E isso é algo, Dudu, que assim, eu vejo que você é um professor, né, nessa questão assim de como fala, de investimentos, porque como a gente estava conversando antes aqui do programa começar, eu fiquei assim impressionado e eu queria que você respondesse para nós. Quantos anos você tem hoje?
Hoje eu sou de 1970, eu tenho 55. 55 anos de idade. Olha isso. E assim, com uma mentalidade que a gente olha e vê que é a mentalidade de projeção sempre, né? Você sempre tá pensando na questão dos investimentos. Então, eu queria assim que você desse um conselho para os jovens hoje, né, que estão assistindo aí com seus 18 anos de idade, que tá pensando o que eu vou fazer da minha vida, né? O que você dá de conselho para esses jovens? O que eu poderia falar para você, jovem, hoje que tá tendo a oportunidade de ver esse momento aqui, é que você, se você puder fazer uma programação de você juntar um valor de um esforço, que seja uma pizza, que seja um lanche, e você projetar isso, eu tenho certeza que quando você estiver nessa faixa, se você tem 18 ou 15 ou 20, daqui a 30 anos, se você juntar, que seja R$100 ou $100, eu tenho certeza que a sua realidade vai ser uma realidade muito diferente daqui a 20, 30 anos. Uau. Porque a gente não pensa no longo prazo, mas a conta chega. A conta vai chegar, né? E quando você se organiza para isso, né, você vai chegar em um momento da sua vida que você vai ter um recurso onde você vai poder ou dar uma entrada num apartamento, ou dar uma entrada em um carro, ou fazer um investimento. Então hoje, mas eu não tenho isso hoje. Comece com 5, comece com 10, comece com algum valor a você poupar aquilo, a investir, né? Comprar uma cota aqui da Real Investimentos, que seja, né? Mas que você faça isso. Se eu pudesse dar esse conselho, eu daria esse conselho para você. Uau! E espiritualmente falando, qual o conselho que você dá para um jovem hoje? Jovem. As escrituras falam, né? Jovem, vai ser você tem que dedicar hoje a sua vida. Nós somos divididos em 3 partes, né? Espírito, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Né? O nosso corpo, a gente tem que dar alimento para ele todos os dias. Ele é insaciável, o nosso corpo. Parece que não sacia nunca. A gente come, a gente pode ficar até um período de jejum que seja, aguenta, mas você precisa alimentar de novo. Exatamente. A água, a gente tem que beber água. Né? A gente precisa, né? Eu, no meu caso, eu tenho que raspar o cabelo, mas o cabelo cresce. Né? Então, o seu cabelo, você tem que cortar o cabelo. Tem que cortar, né? A gente tem que escovar os dentes todos os dias, tem que tomar banho todos os dias. Então, o que ocorre? Qual é o tempo? Aí a gente vai voltar de novo, né? Na questão do tempo. Qual é o tempo que você tira para alimentar o seu espírito? Né? A gente vê hoje os dados crescendo cada vez mais de ansiedade, pessoas com crise do pânico, pessoas que estão tirando a sua vida porque elas não têm alimentado o seu espírito. Então eu penso que a parte importante para você estar bem com você mesmo é você procurar um local que você vá, né? A gente indica uma igreja, né? Que você vá a uma igreja, mas se eu não gosto de igreja, que você vá numa missa, que você procure alimentar o seu espírito, sabe? Procure alimentar o seu espírito. Uau. Então eu diria isso. Uau, alimente o seu espírito. Muito forte. E assim a gente encerra mais um programa Real Investimentos. Quero agradecer de coração, Dudu, pela, a sua presença, né? Eu agradeço. E dizer assim que você é uma inspiração, né? Então, se você que está assistindo esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas também possam receber, né, essa edificação que com certeza você recebeu e que é um investimento na sua vida. Quando nós decidimos fazer esse programa Real Investimentos, é para falar sobre investimentos, mas não somente investimentos em dinheiro, mas investimento em todas as áreas. Você tem uma oportunidade hoje, com certeza você aprendeu algo que você vai levar para toda a vida. Então, quero te pedir também para você compartilhar e também nos seguir nas redes sociais aí, Real Investimentos, e com certeza nós traremos grandes oportunidades de negócios para vocês. Obrigado, meu amigo Dudu. Obrigado. Deus abençoe grandemente.